Olá, sejam bem-vindos. Eu sou André Sobreiro e esse é o 21º encontro para estudo do livro Céu e Inferno, autoria de Allan Kardec, obra fundamental da doutrina espírita. Como de costume, eu convido os amigos para os nossos movimentos iniciais. É hora de realizarmos uma interiorização. Hora de olhar para dentro, diminuir um pouquinho a percepção do mundo exterior, esquecer os problemas. E agradecer essa oportunidade que nós temos pela 21ª vez de estarmos reunidos para buscar esse conhecimento. Que pode colaborar no nosso movimento de libertação. Nós gostamos de pensar na doutrina espírita como a doutrina da libertação. Quem se esclarece se liberta. Vamos agradecer as presenças espirituais, os amigos espirituais, nossos anjos guardiães, aqueles amigos interessados em aprender junto conosco, de mãos dadas, de braços dados, entendendo juntos o pensamento e a obra de Allan Kardec. Rogamos o amparo desses espíritos amigos para que o estudo cumpra o seu papel de esclarecimento, sendo produtivo, sem perder o seu lado prazeroso. E é nessa expectativa, Senhor, que nós pedimos permissão para iniciar o encontro nesse momento. Que assim seja. Graças a Deus, que maravilha podermos retornar ao estudo dessa obra. Aproveito esse início para agradecer os amigos pela oportunidade, pela presença, pelo carinho de sempre, por terem estado conosco tantas vezes e continuarem interessados em aprendermos juntos. Não é aprender comigo, é aprender ao meu lado, de braços dados. O conteúdo dessa obra extraordinária de Allan Kardec, que nós conhecemos como Céu e Inferno. Permita a Deus, através de Jesus e dos Espíritos amigos, que a gente consiga continuar com esse esforço de aprendizado, de troca. Então que Deus abençoe e retribua a bondade de vocês de estarem conosco buscando esse conhecimento. Como de costume, a gente inicia com o último slide da semana anterior, ou do encontro anterior, para a gente ir relembrando conceitos, e relembrar inclusive em que ponto nós paramos a discussão. Há uma semana Allan Kardec nos dizia assim, agora eu divido tela com o texto: não compreendem nem o amor de uma centelha, nem aquele que se pode dar a ela. E eles mesmos ficam mediocremente satisfeitos de ser transformados em mônadas. Olha só o que Allan Kardec vinha nos dizendo há uma semana. E como não se entende a imortalidade da alma, não se entende a própria alma, portanto, depois da morte ninguém sabe o que o ser continua sendo, e aí vem a importância da doutrina espírita para nos falar sobre a conservação da individualidade, ou seja, ao desencarnar nós continuamos sendo nós mesmos, única e exclusivamente sem corpo, A única diferença é sem o corpo físico, esse que nós usamos para transitar e nos relacionarmos com as pessoas, enfim, esse que é o instrumento da nossa evolução no plano físico. Mas quando não há o entendimento da imortalidade nem sobre a alma em si, Kardec vinha nos dizendo que uns acreditam que ela seria uma centelha, um átomo, uma mônada, e não se consegue entender, lógico, nem o amor de uma mônada ou de um átomo por nós, nem nós por um átomo ou uma mônada, que é o que ele vinha nos dizendo até aqui. Qual a consequência disso? Daí o retorno ao positivismo da vida terrestre, que tem algo de mais substancial, ou seja, já que eu não consigo entender a alma, já que eu não consigo entender a imortalidade, eu abraço a vida física, que é o que eu tenho em mãos e é palpável. Daí Kardec ter usado o termo positivismo, ou seja, aquilo que eu tenho certeza, aquilo que eu tenho de concreto nas minhas mãos. Então,
por não entender a alma, a continuidade da vida, a conservação da individualidade e, por consequência, a imortalidade, as pessoas se abraçam, né? Se agarram à vida física, que é o que elas têm de concreto, para, vamos dizer, usar como muleta na sua caminhada evolutiva. E aqui nós começamos o trecho de hoje do nosso estudo com Allan Kardec dizendo assim: o número daqueles que são dominados por esses pensamentos é considerável. Olha só. É considerável o número daqueles que não entendem a imortalidade da alma. É considerável o número daqueles que não entendem a alma em si, né? Pensam nela como uma abstração, como uma coisa sem forma, absolutamente imaterial. E aí acabam não entendendo como que uma coisa absolutamente imaterial consegue agir sobre matéria. Claro, aqui nós estamos falando sobre a comunicabilidade, já como consequência da imortalidade. Assunto brilhantemente explorado por Allan Kardec no Livro dos Médiuns. Então, o número desses que não acreditam na imortalidade, na existência em nós de alguma coisa que não é matéria, que não entendem a sobrevivência dessa parte que não é matéria, que não entendem a conservação da individualidade, diz Allan Kardec, é bastante considerável. Daí o número de pessoas que nós vemos agora, nesse livro que nós estamos estudando, de 1865, na sua primeira edição. E hoje, em 2021, nós vemos esse pensamento absolutamente atual e o número de pessoas que sofrem por não conhecer a imortalidade ou não entender a imortalidade da alma e a conservação da individualidade, que estão entrando agora em parafuso porque estão perdendo entes queridos por causa do Covid. E aqui a gente inicia o trecho de hoje do nosso estudo, no item 6, com Allan Kardec nos dizendo assim: outra razão que prende as coisas da terra, mesmo aqueles que creem mais firmemente na vida futura, na imortalidade da alma, deve-se à impressão que conservam do ensino que lhes é dado sobre isso desde a infância. Então aqui Kardec vai começar a caracterizar a importância dos pais na construção da crença da imortalidade da alma com relação aos seus filhos. Cuidado com o que você está ensinando para o seu filho e para a sua filha na construção dessa crença na imortalidade da alma. Cuidado se você estiver assustando o seu filho com a crença no inferno e contando detalhes do inferno como se aquilo fosse real. Tudo bem que o pai que faz isso acredita, mas a teologia do medo nunca fez ninguém crescer. Fez no máximo a pessoa estar sob controle, evitando o erro. Então vamos ver de que forma Kardec constrói isso. Vou dividir tela mais uma vez e a gente prossegue. O quadro que a religião faz dela não é preciso convir, nem muito sedutor, nem muito consolador. Veja que o conceito religioso que veio sendo ensinado para nós com relação à imortalidade ao longo de séculos, talvez de milênios, ele nos levou a ter medo da imortalidade, ele nos levou a cultuar a imortalidade de uma forma equivocada, quando na verdade a imortalidade tinha que nos dar esperanças. De um lado, vence aí as contorções dos danados que espiam nas torturas e chama sem fim seus erros de um momento. O erro momentâneo, sendo castigado, sendo punido ou através de uma punição eterna, de sofrimentos inimagináveis para nós. Então, olha o conceito religioso complicadíssimo que nos foi pregado durante muito tempo. Um céu que muito mais deixava as pessoas de bom raciocínio, de boa lógica, sem muita esperança de ser útil, porque a ociosidade eterna não atrai a todos. Ficar cantando hosanas e tocando harpa por toda a eternidade sem ter alguma coisa interessante para se fazer não é exatamente o futuro que nós imaginamos para nós. Principalmente nós que entendemos que quanto mais você evolui, mais você trabalha, a gente já vai se preparando para novas tarefas e para novas missões. Então perceba que o conceito religioso muda. E a imortalidade para nós, ela tem um convite ao trabalho. Mas vamos
aprofundar um pouquinho nisso com Allan Kardec. Para quem os séculos sucedem aos séculos, ou seja, século depois de século, sem esperança de abrandamento nem de compaixão. Veja que nós acreditávamos em um Deus, ou talvez ainda acreditemos em um Deus, talvez estejamos com dificuldade para desconstruir a crença num Deus sem abrandamento de penas e, portanto, sem compaixão. Um Deus que, se não gostar de ver o pecador sofrer, pelo menos é indiferente ao sofrimento do pecador. Eu gosto muito de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec, questionando aos espíritos, obtém como respostas de que o pai, o bom pai, jamais nega ao seu filho a porta do arrependimento, a chance de se arrepender, a chance de reconstruir aquilo que ele quebrou, a chance de fazer de novo e acertar naquele ponto em que ele errou. Então veja que o que Kardec trabalha aqui é a maneira de se ensinar ou de se instruir sobre a imortalidade, que ele vai chamar de vida futura, repito, sempre de uma forma não muito atraente, sempre de uma forma que não prende, sempre de uma forma que não convence. E o codificador prossegue. E o que é mais impiedoso ainda, para quem o arrependimento é sem eficácia. Veja, acabamos de falar. Não tenho nenhum medo de te dizer, meu amigo, minha amiga, que esse trecho, essa frase que você está vendo na tela aí agora, ela nada mais é do que o desenvolvimento e a confirmação dessa pergunta de O Livro dos Espíritos, salvo engano, a 171, onde os Espíritos nos fazem pensar. O bom pai jamais fecha ao seu filho a porta para o arrependimento. Arrepender-se significa mudar de conduta. Esse é o Deus que nós aprendemos em doutrina espírita. O Deus que valoriza cada uma das nossas ações na tentativa de mudança, mesmo que a tentativa, a princípio, não nos leve a lugar nenhum. E vamos prosseguindo. De outro, então veja, aqueles que sofreram, que sofrem, segundo a crença tradicional, discutidos no primeiro momento. Agora vamos discutir o outro extremo. Tá? De outro lado, as almas lânguidas e débeis do purgatório, aguardando de boa vontade dos vivos que rezarão ou mandarão rezar por elas, sua libertação, e não dos seus esforços para progredir. Veja, a crença no purgatório, que é uma crença intermediária, desculpa, nós não fomos ainda ao outro extremo, a crença no purgatório é uma crença de que eu vou sair de lá na dependência de alguém que orar por mim. Veja, o sair do purgatório não está nas minhas mãos. Eu fico na dependência de quem vai orar por mim. Então veja, eu não tenho capacidade, segundo essa crença, para sair do purgatório. Eu fico na dependência daqueles que oraram por mim, que vão orar por mim. Quando a pregação da doutrina espírita, ou a crença da doutrina espírita, é de que a felicidade, ou se você quiser usar termos que dão a entender a ideia correta, a construção da felicidade está nas nossas mãos. Cada um de nós constrói a felicidade no seu dia a dia, sem dependência de ninguém. E, na verdade, aprendendo a conviver com as diferenças. Então não há dependência, mas nós precisamos de ajuda e precisamos desse movimento de benevolência, como é definida a caridade em O Livro dos Espíritos, de benevolência no sentido de entender o erro do próximo, entendendo que nós também somos imperfeitos e também erramos. Vou voltar a dividir tela e a gente prossegue. Essas duas categorias compõem a imensa maioria da população do outro mundo, ou seja, os imperfeitos, os sofredores, aqueles que erraram mais ou erraram menos. Por que ele está chamando de duas categorias? Aqueles que erraram muito e, em tese, iriam para o inferno. Os que erraram menos e ainda há uma salvação, em tese, iriam para o purgatório, mas não teriam condições de sair de lá por si só. Estariam na dependência de alguém. Acima, plana a categoria muito restrita dos eleitos, que gozam durante a eternidade de uma beatitude contemplativa, ou seja, sem fazer nada. Aí você vai entender porque que Allan Kardec associa o conceito de vida contemplativa e usa o mesmo termo aquilo. E vida contemplativa está no Livro dos Espíritos,
Eu não me lembro em que parte agora, vocês me perdoem, mas estude a vida contemplativa lá no Livro dos Espíritos para a gente ter essa noção de qual a ideia de vida contemplativa para a doutrina espírita. É uma vida onde eu deixo de ser útil, eu deixo de trabalhar, eu deixo de fazer tudo que eu costumo fazer para viver cultuando a Deus. Quando na verdade nós espíritos aprendemos que a gente cultua a Deus com a bondade, com a honestidade, então eu vou somar tudo numa palavra só, com a moralidade das nossas ações no dia a dia. Ninguém vive para a religião em doutrina espírita e se alguém estiver fazendo isso, está cometendo erro. A gente vive o dia a dia para progredir com os conceitos religiosos, mas não vive para a religião. Então eu acho que tem grande diferença aí. Prosseguimos. Essa eterna inutilidade, ou seja, essa contemplação eterna, sem dúvida preferível ao nada, claro. Então veja que ainda aqui Kardec vai falar que é melhor você continuar existindo sem fazer nada do que ou perder a individualidade na crença do panteísmo, ou deixar de existir na crença do materialismo, não deixa de ser uma fastidiosa monotonia. Então talvez você já tenha pensado, ou talvez você conheça alguém que já te disse assim: o céu é muito sem graça. A ideia que nós trazemos de céu é meio sem graça. Talvez você já tenha dito ou pensado isso, ou conhece alguém que já falou sobre isso. Vamos prosseguindo. Assim se vê nas pinturas que retratam os bem-aventurados, figuras angélicas, mas que respiram antes o tédio do que a verdadeira felicidade. Porque para nós espíritas, segundo o conceito de caridade, na questão 886 de O Livro dos Espíritos, se eu não estiver enganado, a caridade está no bem que nós fazemos para os outros e, por consequência, acabamos colhendo para nós mesmos. Seguindo, esse estado não satisfaz nem as aspirações, nem a ideia instintiva do progresso, que parece a única compatível com a felicidade futura. Ou seja, quanto mais eu me esforço, mais eu consigo progredir. Quanto mais eu consigo progredir, mais eu trabalho e mais eu me esforço. Então é uma bola de neve, mas no bom sentido. Uma bola de neve que vai fazendo com que nós sejamos cada vez mais felizes, mas felizes internamente. Ou seja, a paz e a vontade de sermos cada vez mais úteis. Essa é a felicidade para a doutrina espírita, que é definida em O Livro dos Espíritos. É difícil conceber que o selvagem, ignorante, de senso moral obtuso, entenda o conceito de senso moral ou de maturidade do senso moral no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, unicamente por ter recebido o batismo nessa ou naquela religião, nessa ou naquela igreja, esteja no mesmo nível de que aquele que chegou ao mais alto grau da ciência e da moralidade prática após longos anos de trabalho. Veja que para a doutrina espírita, eu vou até colocar o slide todo para vocês aqui para ficar mais fácil. Veja que para a doutrina espírita é importantíssimo o processo de esclarecimento. Porque Kardec muitas vezes colocou em contraponto a discussão, na discussão, o selvagem, aquele que é ignorante do ponto de vista de conhecimento, e o sábio, né, ou pelo menos aquele mais instruído. No processo de progresso para a doutrina espírita, a evolução intelectual ela tem extrema importância, porque é a intelectualidade, é o entendimento que faz com que a gente enxergue o certo e o errado. E sabendo o que é certo e o que é errado, aí é livre-arbítrio. Deus espera que nós façamos o certo, mas não nos proíbe de fazer o errado. Aí está o livre-arbítrio e a consequência do livre-arbítrio, que é a responsabilidade pelos nossos atos. Se eu sou livre para escolher o que eu quero fazer, eu já não sou mais livre a partir do momento em que eu escolhi, eu já não sou mais livre para escolher o que eu vou colher. A colheita é sempre relativa ao plantio. Então veja que às vezes nós nos esquecemos da consequência do livre-arbítrio, que é a responsabilidade pelos nossos atos. E Kardec prossegue: é ainda menos concebível que a criança morta na primeira infância, antes de ter a consciência de si mesma e de seus atos, goze dos mesmos privilégios unicamente pelo fato de uma cerimônia, de um batismo, na qual a sua vontade não tem nenhuma participação. Aqui Kardec vai discutindo conosco essa ideia do batismo.
que é uma cerimônia da qual a criança participa sem ter decidido por isso. Ela é simplesmente uma criança de colo e, segundo a crença tradicional, ela conquista o céu após ser batizada nessa ou naquela religião. Veja, ela não tem responsabilidade. Ela não escolheu ser batizada naquele momento. E ela não pode ter, então, conquistado o céu ou a paz por causa de uma cerimônia da qual ela participou sem ter escolhido participar. Então, veja que não houve a ação consciente e deliberada, né? A pessoa não decidiu fazer aquilo e, portanto, ela não tem responsabilidade sobre os seus atos. E, para encerrarmos o encontro de hoje, esses pensamentos não deixam de agitar os mais fervorosos por menos que reflitam. Então, aqueles que são os religiosos fervorosos ou aqueles que têm uma maneira de pensar um pouco mais aberta, eles se abalam com isso. Uns porque a cerimônia está sendo criticada e de alguma forma a crença pode ser desconstruída. Outros sempre se incomodaram com essa pregação cega, com essa ideia cega e absurda de que o céu é conquistado sem esforço e o inferno pune pela eternidade por causa de uma falta que não é eterna, por causa de uma falta que é momentânea. Então o momentâneo não pode ser punido com a punição eterna, segundo a crença que nós aprendemos em doutrina espírita. E aqui nós encerramos o 21º encontro para estudo do livro Céu e Inferno. Eu agradeço muito a presença de todos os amigos e rogo a Deus a possibilidade de continuarmos o nosso movimento de instrução. Se você quiser e puder, se inscreve no canal, deixa o seu joinha no vídeo, compartilha o link para que a gente possa estimular o estudo. É só esse o nosso interesse. Nós não queremos o nosso nome veiculado, pessoas comentando, elogiando, não. A gente quer suscitar a vontade de estudar a obra de Kardec. Obrigado, gente. Deus abençoe. Até a próxima.